Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender as mensagens subliminares no filme chamado Deuses do Egito. E aqui eu tenho um compilado de mais de 170 fotos, nos quais estão puramente carregadas de mensagens subliminares. Nós estamos falando aqui de terra oca, terra parará, pururu, plana, nefilins, giburins, tecnologias, trajes energéticos, cidades voadoras, naves espaciais, tudo que você pode imaginar que nós discutimos neste canal nos últimos 2 anos, você encontra referências profundas neste filme. E eu pergunto para você, será que o diretor do filme assiste o meu canal ou ele tem acesso à informação privilegiada? Então hoje você vai contemplar essas mensagens subliminares. Primeiro, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva e também deixe o seu like. É a semeadura do canal para que mais pessoas possam receber este conteúdo. E se não conhece o meu trabalho, tem links aí na descrição. Eu ensino você a remover as amarras do sistema. Se você não faz nem ideia do que é isso, confere, tem um link aqui na descrição. Bom, falado disso, eu vou passar para a tela do computador e nós vamos ver aqui o início do filme, tá? Deuses do Egito é o primeiro filme que eu pego frame a frame, tá? E coloco até o final do filme as imagens aqui para a gente poder debater. Provavelmente pode ser que esse filme, que essas imagens, seja por ser tantas imagens, pode ser que eu divida em vários vídeos, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu acho interessante, logo no início do filme, tá? Aparece essa frase aqui: poucos conhecem a história completa. De fato, isso é verdade. Poucas pessoas conhecem a verdadeira história do Brasil. Poucas pessoas conhecem a verdadeira história da Pangeia. Pois é, a Terra no passado não chamava Terra, chamava Pangeia. Olha que coisa interessante. O Brasil mesmo não chamava Brasil, chamava Terra Santa Cruz. Então, poucas pessoas conhecem verdadeiramente a história do início do primórdio desse planeta, da criação humana, da criação divina dos anjos. Então, o que fala nesse filme é que poucas pessoas conhecem a história. Bom, falando disso, a próxima imagem que aparece é a seguinte: antes da história começar, o Egito foi o berço da vida. De fato, o Egito é uma grande civilização que está presente desde a fundação do mundo. Não como o Egito, mas tem outras palavras como Jericó, a antiga Babilônia. Mas isso aqui eu vou discutir para você com o tempo, tá? Então, praticamente, o Egito aqui, na descrição deles, é o berço da vida no filme Deuses do Egito. Por que eles fazem essa afirmação? Por causa da Bíblia, do capítulo 6 de Gênesis, que fala que os santos sentinelas, enamorados das mulheres, desceram pelo monte Armon, aramaico, Hermon, hebraico, e em português brasileiro, amaldiçoado. Então, os santos sentinelas desceram pelo monte, que depois veio a ser conhecido como Monte Amaldiçoado, fizeram mútuos juramentos, enamoraram das mulheres lá de cima, desceram dos seus postos e decidiram coabitar com as mulheres e gerarem filhos. E com isso nasceram os conhecidos como nefilins, metade anjos, metade seres humanos. E começou o processo de criogenia e hibridização. Nós temos giburins, nós temos colossos, gigantes, nós temos quimeras, seres de tudo que você pode imaginar, baseado no processo de criogenia e hibridização, tá? Bom, falando disso, por isso que eles falam que eles são o berço da vida, tá? Falando disso, olha só, um paraíso dos deuses que o criaram. O filme retrata bem que deuses, a palavra é D minúsculo aqui, né? Ou como muitos vêm a conhecer como diminuto, mas praticamente são anjos caídos. Quando você vê algum filme, alguma coisa retratando deuses com D minúsculo, ou simplesmente antecedendo Deus ou deuses com uma letra minúscula, por exemplo, os deuses, a letra os minúsculo, representam os demiurgos, ou como a Grécia Antiga chamava, os semideuses, né? Então, um paraíso dos deuses que o criaram. Por quê? Porque foram exilados dos céus
enamorar das mulheres, deserdaram do céu, perderam o seu posto e vivendo na terra decidiram se tornarem gloriosos, reis, poderosos de sua época, tá? Então é isso que está contando. Então os deuses decidiram viver lá. E o Egito realmente foi um berço da civilização. O Egito hoje você encontra lá deserto, secura e pouca vida habitando aquele local. Isso acontece porque houve uma grande guerra e praticamente nada mais cresce naquele lugar. Teve água, teve uma floresta em abundância, porém as guerras plasmáticas fizeram com que aquele lugar tivesse muita areia, coisa que não tinha no passado, e ficou um local totalmente inóspito, tá? Bom, vamos continuar. Junto à sua criação inferior, que eles falam, né, que eles criaram os seres humanos. Na verdade, eles não criaram os seres humanos, eles hibridizaram os seres humanos. Eles querem sempre menosprezar a criação divina de Deus. Então, no filme, eles retratam, é bem definido isso no filme, que quem criou os seres humanos foram os deuses egípcios. Só que eu tenho que lembrar para você que quem criou os anjos caídos foi Jesus Cristo, que criou os anjos. Jesus é o nome que a plenitude de Deus se manifestou na carne. Você tem que lembrar de um pequeno detalhe aqui para você entender esse filme. Jesus Cristo e Deus é a mesma coisa. Jesus Cristo, ninguém viu ao Pai senão o próprio Filho que revelou ao mundo. Por que ele fala isso? Porque Deus se revelou para nós em carne, manifestado visível e palpável como Cristo Jesus. Foi a manifestação de Deus para que viéssemos a entender a plenitude de Deus. Então Jesus Cristo e Deus é a mesma coisa. A diferença é que a plenitude de Deus é o Deus que você conhece. Mas a manifestação na carne que veio aos homens serem conhecidos é como Jesus. Então, Espírito Santo também é Deus, então tudo isso é um arranjo de um único ser. Deus criou não só a Terra, acostume-se a esse pensamento. Deus não criou só a Terra, criou outros planetas, criou outras criações. E no nosso universo que nós conhecemos hoje, nós temos anjos caídos, os anjos que deserdaram dos céus. Temos anjos que não deserdaram, mas os anjos que deserdaram do céu. Então Cristo, né, eu vou chamar de Cristo, mas é o próprio Deus, criou os anjos e muitos deles vieram a deserdar. Aí o que eles fizeram? Começaram a hibridizar a criação de Deus, começaram a confrontar a criação de Deus. Por exemplo, na Antiga Aliança, logo em Gênesis, você vê Adão viveu 900 e tantos anos, Noé viveu 600 e tantos anos, numa contagem real. Não é uma contagem exagerada, muito pelo contrário. Os caras tinham um calendário lá judaico, eu vou chamar de judaico, mas a palavra judaico nem existia no passado. Eles tinham um calendário que eles seguiam, muitas vezes considerado como um calendário lunar. Então, realmente, tinha um ciclo do Sol, o ciclo, o ciclo climático, inverno, verão, primavera, outono, e simplesmente a contagem dos anos era a mesma. Então, os caras realmente viviam 900 anos. Inclusive, eu já tenho aqui o estudo, eu não sei se eu trouxe para o canal ainda, que é o processo de gigantismo que você produz com o dobro de oxigênio e o dobro de pressão atmosférica. Você consegue quadruplicar o tamanho do ser humano, porque se você pega e bota o dobro de oxigênio nessa parte aqui e comprime, é como se esse cubículo aqui tivesse 4 vezes mais oxigênio, possibilitando grandes seres existirem na Terra, possibilitando também que o peso deles fosse mais leve e que eles pudessem ser de fato gigantes. Então isso de fato aconteceu. Só que aqui eles começaram o processo de hibridização, de mesclar a semente deles com a semente humana. Não estou falando de Lúcifer coabitando com Eva não, tá? Eu não cheguei nesse nível de heresia ainda não. Nós estamos falando aqui de Gênesis 6. Então simplesmente eles dizem para os seres humanos que eles criaram, mas quem criou os seres humanos foi Jesus Cristo. Os humanos viviam por volta de 1000 anos. O sangue humano, assim como você o verá, é um sangue na coloração de ouro, que é o ouro monatômico. Depois nós tivemos o sangue azul e o sangue vermelho, tá? Então o ser humano tinha grandes contemplações, tá? E os anjos temiam os seres humanos, era como era dito no passado. Só que houve a queda do homem, tá? Então vamos continuar. Os deuses eram mais altos, com o ouro correndo nas veias. Olha que coisa interessante. Eu já fiz aqui dois vídeos, um falando assim, eles não deixam você viver mais de 80 anos, e o outro, o segredo da imortalidade. Ambos os vídeos que eu fiz, ambos têm mais de 1 hora, eu explico que o nosso sangue humano, ele tem uma coloração vermelha hoje, resultante do ferro. E nós precisamos do ferro ou dióxido ferroso no nosso sangue para fazer as conexões elétricas. São os condutores. Só que o ferro, a condutividade do ferro é lenta.
por isso nosso raciocínio é lento, por isso nós não conseguimos correr 80, 100 km por hora, por isso nós não conseguimos fazer grandes feitos, porque a nossa conexão é lenta. E o ferro enferruja com o advento do oxigênio, que faz a oxidação, o oxigênio produz oxidação, e nós envelhecemos mais rápido. Por isso é dito, meu espírito não contenderá com o homem mais do que 120 anos, e é o limiar do limite do corpo humano para o ser humano. Porém, no passado era mais do que 1000 anos. Adão e Eva nem foi feito para morrer, para tu ter ideia. E os seres humanos no passado, por exemplo, Caim, Abel, todos eles tinham sangue dourado em suas veias e viviam muitos anos. Alguns chegaram a ter milhares de anos, tá? Eles tinham uma estatura, o homem convencional da era da Pangeia, entre 4 a 8 metros, dependendo da agenda, tá? Porque, por exemplo, próximo ali de Adão e Eva, era 60 metros de altura. Deserdaram dos céus, caíram para cá com 8. E aí, né, teve as linhagens e seus valorantes ali, 8 metros, 4 metros, tá? Mas aqui no Egito eles retratam bem como 4 metros de altura, tá? Então os deuses eram mais altos com ouro correndo nas suas veias, né? Parece até que o diretor desse filme veio assistir no meu canal. Mas não é brincadeira, tá? Aí fala, ao invés de sangue, não, realmente é sangue. Só que é um sangue dourado, ok? Inclusive eu vim falando sobre as propriedades medicinais dos metais mais nobres, por exemplo, cobre, prata e ouro, são metais tão nobres que hoje o seu biofísico, o corpo biológico, carnífero, o nosso corpo hoje, ele não consegue comportar mais o ouro em nossas veias, não tem a capacidade de tolerar isso. Mas, para tu ter ideia, esses caras não adoeciam, porque a prata, por exemplo, nós temos hoje um registro do que era no passado, chamado prata coloidal, que é capaz de curar quase todas as doenças. E o ouro é muito superior a isso. Então o que acontece? Esses caras tinham sangue que não adoeciam, não envelheciam, não adoeciam e simplesmente tinham grande força, virilidade, corriam muito rápido e você vai ver que esses caras tinham poderes. Mas não é porque esses caras são poderosos, não. Eles usaram o corpo primordial, que foi consequência dos filhos de Adão. Então eles pegaram o corpo que Deus criou, que já era por si só perfeito. E aí eles começaram a introduzir os seus paganismos nele, tá? Então vamos continuar. Ao invés de sangue, e podiam se transformar em todas as criaturas terríveis. E você vai ver que no Egito Antigo eles se transmutavam. Por exemplo, reptilianos, chupacabra, extraterrestre, tudo isso aí são transmutações. O corpo no passado permitia as transmutações. Eu vou explicar isso porque o espírito que estava conectado no corpo, ele tinha grande capacidade de se transmutar. Por exemplo, a consciência humana, ela é feita na glândula pineal. Se você perder metade do teu cérebro, não perder a glândula pineal, você não pode sair vivo. Perdeu a glândula pineal e está com o cérebro intacto, já era, você não vive. O que manda é a glândula pineal. Ela é o laço e enlaço do espírito humano com o corpo. O pessoal chama de alma, mas é um enlaço entre o espírito e o corpo. E nossa glândula pineal, ela é capada, fazendo com que nós não tenhamos poderes. Não temos um desvendamento do que nós somos de fato. Então ela é capada. Não sei se foi capada por anjos caídos ou se foi pelo Deus, simplesmente para poder fazer com que a gente tivesse alguma chance de salvação. Porque quem muito é dado, muito é cobrado. Então eles tinham esse acesso à glândula pineal, inclusive o tempo todo mostra referências a isso aqui, e eles conseguiam transmutar o espírito deles, né, e usar fontes energéticas do espírito deles. Você vai entender ao longo desse vídeo aqui. Então olha só. Aqui nós temos como era o Egito Antigo, parece que é difícil de você imaginar, mas o Egito Antigo, ele tinha rios, oceanos, ele tinha uma biologia muito grande, rica, então tinha florestas, não era deserto. Inclusive, o resultado de uma guerra celestial que criou a ranhura nos céus foi o resultado que virou areia, porque esse tipo de material específico que nós não fazemos ideia do que é o conhecido como domo, ele usado uma arma plasmática vira areia. E eu acredito que possa ser um tipo específico de vidro. E aí virou areia e nós temos aqui o lugar que foi soterrado com a areia e tudo se virou ruínas por lá. Sobrando apenas algumas pirâmides aí e algumas coisas bem destruídas, tá? Então eles retratam uma boa biodiversidade que era o Egito Antigo, tá? Inclusive você vai ver que o Egito Antigo dominava o mundo inteiro, tá? O mundo inteiro fazia referências ao Egito. Nós temos pirâmides egípcias no Brasil, nós temos pirâmides no Amazonas, nós temos pirâmides egípcias nos astecas, maias, incas, na China, tudo quanto é canto tem pirâmide do Egito aí, porque eles realmente chegaram ao ponto que eles dominaram
o mundo. Então você vai ver os grandes avanços tecnológicos deles, tá? Eles tinham esses avanços tecnológicos. E aí, ó, olha só, é evidente que, deixa eu voltar aqui, mas os deuses são só a metade da nossa história. Os anjos caídos são só a metade da nossa história. Isso é correto, tá? Era evidente que sozinhos não conseguiríamos modificar o curso do destino. Porque se esses anjos não tivessem atrapalhado o curso humano da história, por exemplo, se Lúcifer não tivesse atrapalhado o curso humano de Adão e Eva, nós nem conheceríamos a dor e o sofrimento. Aí depois disso, se os anjos caídos não tivessem namorado as mulheres, provavelmente toda a semeadura ali depois de Adão, tirando Caim, realmente nós seríamos seres diferentes do que nós somos hoje. Então esses anjos caídos, onde eles botam o dedo podre, estraga. É inacreditável. Aí eles falam que eles modificaram o destino. Modificaram o destino mesmo, para a morte de todos nós. A menos que nós temos, né, a conexão com Cristo. Que também querem tirar, tá? Assim, aí fala, a generosidade dele não tem limites. Existe uma lavagem cerebral. Se você, por exemplo, não se curvar aos antigos deuses, você, já era. Inclusive a Bíblia mesmo fala sobre isso, sobre, por exemplo, Daniel na cova dos leões, não queria se curvar aos reis, ao rei novo que tinha lá, e simplesmente foi julgado na cova dos leões. Aí simplesmente ele conseguiu sair de lá ileso, porque Deus mandou um anjo para o proteger. Então assim, a gente vê incansavelmente na antiga aliança homens que não dobram o joelho para anjo caído e nem para demônios transmutados em corpos humanos, né? Por exemplo, Herodes mesmo não acredita que aquela nhaca lá era humana, fazendo todo o tipo de maldade e malignidade que aquele cara podia fazer. Então simplesmente nós temos isso aí, existe essa lavagem cerebral, tá? E fala, glorioso, glorioso, não sei o que e tal. E aí passa a história por trás desse cara aqui, de Sete, da Bíblia, e Horus, tá? É uma disputa entre os dois. Aí, como eu sempre venho falar para você, se você não conhece a história do carnaval, não veio do Brasil. Carnaval simplesmente é uma festa chamada Saturnália, que veio dos egípcios. Tudo é o berço da civilização pagã é o Egito. Então, por exemplo, eles faziam festas, e assim, era homem com homem, mulher com mulher, homem com cabra, e vai imaginando, homem com meteoro, opala, azul, é isso aí, meu irmão, não tem limite para esses caras. E faziam festas e festas e festas como isso. E Deus sempre nos advertiu, né, que a união do homem com a mulher é uma união. Vocês dois tornarão um só como carne. E os caras não, os caras o tempo todo, meu irmão, até o leão foi comido nessa história. Só para tu ter ideia. Pois é, eu sei que parece engraçado, mas de fato é a verdade, né? Então é a história dos caras. Aí eu falo para vocês, olha só, estava festejando a caça, sabedoria, se você estivesse aqui, olha o enredo da conversa, inclusive o prêmio Nobel. Nobel não, o prêmio de artista, né? Eu não conheço esses prêmios de atores, não faz parte do meu universo, é gado. Mas Hollywood faz premiações anuais dos melhores atores e atrizes que enganam o povo. E aí, pode reparar que todos esses pedestais é bem parecido com essas estátuas de ouro aí. Aqui nós temos o símbolo, tá? Que é o símbolo do Egito Antigo. E adivinha só, é o símbolo dos Estados Unidos, é o símbolo do Oriente Médio, é o símbolo da China, de tudo quanto é canto. Sempre tem essa asa, essa águia, como símbolo de algum país aí. Tá? Inclusive Tartária também, que foi dizimada, tem esse símbolo, tá? Aí tem um desenrolar da história, nós temos aqui a civilização bem desenvolvida, tá? É o que eu falo para vocês, nós temos aqui obeliscos, que são fontes energéticas, já expliquei sobre isso, no Brasil até tinha, eu não vou mostrar sobre o Brasil, porque eu também não sou louco, tá? Mas nós tivemos obeliscos, que são fontes energéticas, e pirâmides também, que são capitalização de campo eletromagnético, de fontes energéticas e outros fins, como também passagens subterrâneas, nas quais eu vou mostrar aqui. Então nós temos essas passagens aqui, que é onde os carros voadores passavam, os seres passavam. Então era um lugar de grande avanço tecnológico. As pessoas têm a mania de achar que tecnologia tem a ver com Matrix. Que o ápice da tecnologia, a maior tecnologia que o ser humano pode encontrar é encontrar as máquinas dominando o ser humano. Porque simplesmente você foi condicionado a uma realidade. Realidade é essa chamada cyberpunk, que depende de fios para se locomover. Então, nós temos cyberpunk, steelpunk, atompunk, um monte de tecnologias de vertentes de evolução na raça humana que são muito melhores do que a cyberpunk. Cyberpunk, na verdade, é a tecnologia que prende o homem, tá, à máquina. Simplesmente é isso. Mas esses caras usavam o cyberpunk, que ela é discreta, mas de grande auge, grande tecnologia, tá? Que é baseada em cristais e energia.
Então vamos continuar. Aí tem os rituais dos caras lá. Inclusive eu gostaria de falar pra você, você quer chamar um demoninho pra tua casa, toca tambor. Toca tambor que você vai ver a delícia gelada chegando na tua casa. Porque, mas o tambor tem na Bíblia, porque tocava-se os tambores quando chegava Lúcifer. Exatamente. Tocava-se os tambores no céu quando se tinha Lúcifer lá. Toca pra chamar também. Então, assim, é o que eu venho falando. Aí, quando eu venho falar que funk, todo esse tipo de música pervertida, que só vem a denegrir a imagem da mulher e do homem, simplesmente com tambor. É impressionante. Quando você está andando de carro a mais ou menos uns 2, 3 quilômetros da distância desses funk, você só escuta assim, tum, tudum, tum, tudum. Aí chega perto lá. Dessa nada cada garrafa, nada, chocaria de bunda. É isso aí. Então é essas porcarias de música. Então você quer chamar de diabo é tocar tambor, tá? Inacreditável. E aí nós temos o que? Essa nave voadora, obviamente que aqui eles colocaram passarinhos, né? Os passarinhos para fazer com que as naves levitassem. Mas de fato não era isso. Essas naves, vamos chamar de vimanas, tá? Mas essas vimanas levitavam devido aos seus cristais, aos seus minerais que eram acoplados ali, minerais antigravidade do Monte Meru que eles extraíam de lá. E a nave flutuava, velho. E eles usavam, por exemplo, algum tipo de energia, propulsão de cristal para fazê-las andarem, tá? Aqui não retratam sobre isso, que senão vai dar muito na cara, né? Inclusive eles colocam a nave aqui para você poder ter uma ideia. E nós temos aqui, duas coisinhas que eu quero falar para vocês, tá? Primeiro, a retratação da glândula pineal é como se fosse o olho de Horus, tá? E aqui nós temos o que? Essas caixas estranhas aqui, tá? Que eles vão entregar pro cara. E aí é interessante falar para você, por que se chama caixa de Pandora? Já parou para pensar nisso? Caixa de Pandora, se eu abrir a caixa de Pandora, sairá todo tipo de doenças. Por quê? Qual que é a origem dessa história? Primeiro, Pandora era o nome do planeta antes do dilúvio. Então, Pandora é o nome do planeta. O que é caixa do planeta antigo, né? E por quê? Por que era o nome? Aí você chega à conclusão de é uma incógnita. Mas por que o nome do planeta antigo é chamado Pandora? Porque simplesmente quem mandava na superfície da Terra era Pan. E Pan é um demônio. Então, o Pan ele é referenciado à pandemia, pandemônio, né? Então simplesmente, pangaço, então simplesmente é tudo aquilo que confrontava e afrontava os homens. Porque a ideia desses caras era dizimar a raça humana. Por isso que a família de Noé foi preservada. E aí a caixa de Pandora é as doenças que os caras colocavam e semeavam na terra para dizimar a raça humana. Inclusive a família de Noé foi preservada porque Deus colocou a mão por trás disso, né? Então vamos continuar. Deixa eu pegar aqui. Aí nós temos aqui, olha só. Mas quando ambos morrem, estão perante ao último portão, eles têm um culto de reencarnação. Toda matriz pagã tem culto de reencarnação. É sempre joguinho de videogame. É como se fosse Counter-Strike, GTA, qualquer joguinho. Morreu, dá respawn. Você dá respawn em outro lugar. Porque é muito fácil convencer um escravo a trabalhar a vida inteira, sendo que na outra vida ele pode desfrutar. Não, você trabalhou a sua vida inteira para mim, tá? Esquece a salvação, esquece a conexão com Deus, trabalha a vida inteira para mim. É na próxima vida você descansa. Se você nasceu pobre, na próxima você nasce rico. Então é assim que eles faziam a lavagem cerebral. Você vai ver aqui que é isso, ó. Todos são bem-vindos após a morte. Ah, que delícia. Aí eu até coloquei aqui, ó, se a vida, olha só o que eu escrevi. Se é tão boa a vida após a morte, se é tão boa a vida após a morte, por que você, anjos caídos, estão entre os mortais? Se é tão gostoso, uma delícia gelada, se é tão gostoso a vida após a morte, por que você anseia por ser eterno na carne? Por que você anseia em ser eterno, em estabelecer as suas raízes na terra? Inclusive, o desenrolar dessa história, desse filme, é um anjo caído que não queria morrer. Resumo desse filme: um anjo caído que não queria morrer fez guerra com todo mundo para tentar ser imortal. E você vai ver sobre essa história aqui. Por que se é tão gostoso a vida após a morte, por que eles querem ficar aqui? Que delícias, delícias geladas. Então vamos continuar. Aí esse cara aqui faz a guerra, né, com o mundo inteiro, porque ele tem medo de morrer, ele não quer. O pai dele fala, siga o seu caminho, e não sei o que, e você será eterno na outra vida. Ele fala, não quero ser eterno em outra vida, não quero ir para a morte, quero ficar. Porque o cara sabe, ele sabe muito bem o destino que ele vai. Então olha só, em 1000 anos de paz, e começa essa ladainha aí. Aí é o seguinte, esse cara aqui, ao que tudo parece, ele vem a esfaquear o pai do cara lá,
E aí aparece, aí o cara coloca a mão no pai dele e sai o que? Sangue não, ouro. Então simplesmente os deuses da antiga eles tinham ouro monatômico em seu corpo. Então aí você fala, nossa, mas por que eles acumulavam tantos ouros? Por que eles acumulavam riquezas incontestáveis? É para simplesmente serem eternos. É por isso que eles acumulavam ouro. Porque era um material necessário para a vida deles, tá? Por isso que se há acúmulo de ouro. Acúmulo de ouro tem a ver com raça hiperbólica e ariana, tá? Aí, essa mulher aqui, né, ela é a esposa do cara que foi esfaqueado, ela vem e abre as suas asinhas. É interessante, nós estamos falando de deuses do Egito, mas tem anjos no meio, que delícia. Então é uma mistura de crenças? Não, é porque simplesmente é o fato. Houve uma lavagem cerebral, mas aqui simplesmente é o fato, tá? E aí você vê que ela vai lá e protege aqui, ó. Ela usa a asa para tentar proteger o marido dela, tá? E aqui nós temos a famosa transmutação, tá? A transmutação que simplesmente esses seres faziam no passado, tá? Então, por exemplo, ó, olha só, tá vendo aqui? Aí você fala, meu, isso é impossível, como é que o ser humano pode transmutar? Um resquício do que sobrou da transmutação é num lugar na Argentina chamado Fim del Mundo. Existe um lugar na Argentina que você pode fazer uma excursão chamada Fim del Mundo. Você só pode ver uma certa ilha, você não pode chegar lá, só pode ir quem é do exército. E aí é o seguinte, no mapa do Urbano Monte diz que essa ilha tinha homens que, para poder voar os céus, transmutavam em tochas humanas. Sem brincadeira, 1519 tinha um mapa falando sobre essa história. Os seres se transmutavam em fogo, voavam pelos céus, e quando pousavam, voltavam a ser humanos. Eles eram um tipo de transmologia, não faço nem ideia do que é isso. E eles falavam que eles transmutavam. E aqui você vê muito bem a transmutação dos filhos dos anjos caídos, né? Por dois motivos. Primeiro, o ser humano ele tem o espírito que é parte desses anjos caídos, tem grande força, e graças a isso eles conseguem se transmutar, tipo Dragon Ball Z mesmo. E a outra coisa, eles têm um traje tecnológico. Por exemplo, você chega lá e fala, ó, Homem de Ferro, que filme legal, e não sei o quê. Essa porcaria de Homem de Ferro, Homem de Lata, Homem de Alumínio, Homem de Ouro aqui, já existia há muito tempo. E provavelmente, para tu ter ideia, o neto de Caim, se não me falha a memória, o neto dele é Tubal-Caim, já foi ao submundo conversar com os anjos caídos, voltou de lá como ferreiro, alguém com grande tecnologia, e construiu esses trajes malucos. Então isso aí já existia na época dos caras lá, não é algo novo, tá? Então assim, tem a transmutação, o outro cara se transmutou, esse cara aqui é o filho, né? Esse filho aqui, ele se transmutou nisso aqui, e esse cara aqui, ele se transmutou nisso aqui, tá? Que é cabeça de crocodilo, cabeça de cachorro, e eles usam esses trajes energéticos, esses trajes com grande força, para poder lutar. E esse traje é como se fosse o traje do Homem de Ferro mesmo, derruba tudo, faz coisas que você não faz nem ideia, tá? Então eles vão lá e guerreiam. E aí esse cara aqui, obviamente, né, o filme vai se passar o desenrolar da história, esse cara aqui vai lá, eu não quero ficar falando, eu recomendo que você assista o filme, mas ele tira do cara o olho de Horus, que é o olho que é capaz de enxergar tudo. É o olho da onipresença, que é capaz de simplesmente ver tudo, né? Enxergar tudo. E aí ele tira esse olho e, né, sai sangue dourado, não sei o quê. E aí é o desenrolar da história. Os soldados que são conhecidos como Giborins, eles também se transmutam. Mas a transmutação dos soldados, do processo de hibridização, não é o mesmo processo de um anjo caído, tá? Eles se transformam em animais. Metade homem, metade animal. Nós tivemos esfinges, quimeras, homem, metade minotauro, centauro, esses caras que se transmutavam em homens porcos. É isso aí. É a vida no passado, tá? Então, simplesmente é isso. E aí ocorre o desenrolar da história do filme e o cara começa a construir uma torre. E na verdade não é uma torre, é um obelisco. Por que é um obelisco? Porque ele quer usar essa energia para confrontar os céus. Ah, que delícia. Eu conheço essa história em algum lugar, né? Talvez com Nimrod. Então ele constrói um obelisco. O obelisco, ele é simplesmente os pontos energéticos que fazem com que grandes civilizações evoluam. Por exemplo, o obelisco, de alguma maneira, ele capta energia e ele transmuta essa energia livre, como wireless, para as pessoas. Não faz mal para as pessoas, mas, por exemplo, se o telefone vai estar sempre carregado, sem a necessidade de bateria. Então ele começou a construir esse obelisco para usar energia, tá?
e fazer algo aos seus fins ali, que ele queria de guerra, tá? Aí fala o Egito acumulando ouro, tá? Você vê, por exemplo, essa loucura do Egito, os caras acumulando ouro, ouro, ouro. Por isso que nós temos o filme Jungle, tem aquela Múmia, sabe? Eu esqueci o nome desses filmes, que simplesmente os caras estão buscando tesouros que estão escondidos, né, em catacumbas com armadilhas, porque eles usavam ouro para poder serem imortais, tá? Aí, deixa eu falar, começa a falar sobre a Terra Parará-Pururu plana, no meio do filme, tá? Começa a falar, construiu a abóbada, né? Falando que um anjo construiu né? A abóbada, e aí começa a falar. O interessante nessa imagem aqui, ó, vou só voltar para vocês. O interessante é o seguinte, neste filme fala que essas pirâmides têm passagens subterrâneas para o centro da Terra, o famoso Hollow Parará-Pururu Earth, Hollow Earth. E aí mostra cobras aqui no cantinho e um jacaré. Você pode ver o jacaré aqui, porque são a descendência reptiliana. Na verdade, não é questão de ser reptiliano, é porque boa parte dos anjos são serafins. A palavra serafim, ela é originada de serpente, tá entendendo? É uma palavra aramaica, derivada do hebraico. É uma bagunça nesse idioma que simplesmente representa serpente. Tá? Uma hora ou outra, a palavra que representa anjos de várias asas também é representado como serpentes de asas. E aí, como Deus, inclusive, fala em Gênesis que ele amaldiçoou a serpente, ela vai ter que rastejar, então simplesmente ela não tem mais as suas asas. E aí faz referência aos reptilianos como crocodilo, cobra, esse tipo de coisa. Por isso que eles colocam a imagem aqui, tá? Aí tem a entrada, né, o centro da Terra. Existe inclusive um sol no submundo da Terra, é o que os caras dizem, tá? Aí o cara vai falando sobre o submundo, beleza? E fala, uma fogueira que vai até o centro do mundo. Olha que coisa louca, né? Aí você fala, pô, mas o centro do mundo é para baixo. O centro do mundo não é para o Polo Norte, né? É para baixo. Então você vê que tudo que eu estou falando aqui, os caras estão amplamente ensinando aqui, tá? E vão falando, né? O centro do mundo para baixo, fala. E a fonte do poder deles, né? Que fala a fonte do poder dos anjos caídos é o submundo, porque aí os nefilins ajudam os anjos caídos ajudam os nefilins, né? Eles vão para o submundo, adquirem riquezas, poder, conhecimento e vêm fazer as heresias aqui em cima, tá? Que é praticamente o que acontece. E o cara começa a construir esse grande obelisco para poder usar como energia. Ninguém nunca honrou tanto grande Deus Parará-Pururu, né? Assim como eu devo provar ao meu pai que sou o melhor, ele deve avistar isso do nascer ao pôr do sol. Porque o cara é basicamente a história de Caim e Abel, é praticamente a história de Lúcifer e Jesus, só que Jesus é o próprio Deus, tá? Só para te avisar. Que ele quer mostrar o valor dele fazendo grandes feitos na terra. Só que não é isso que Deus almeja. Deus almeja que voltemos os nossos corações puros para Deus, que enxergamos a luz através do nosso coração e não tentar produzir uma luz que vai tentar produzir a sombra. Então praticamente é isso. Aqui eles colocam como elefante, nós sabemos que são mamutes, devido a alguns relatos antigos de pessoas que viajaram ao subsolo da terra. E as armadilhas para a busca do ouro, né? Para a busca de ouros, riquezas, busca desse olho de ouros, tudo mais. E aí, simplesmente, fogo, a iluminação dos deuses, né? Que eles têm, e começa a história, né? Aí fala que a morte não é o fim. Não, a morte não é o fim. Aí, olha que coisa interessante, eles falam, né? Eu estou no número 50 que já vou voltar. Eles falam o seguinte, ó. Todos são bem-vindos à vida após a morte, né? Delícias geladas. Mas a morte, olha que delícia, quem vem buscar? Quem vem buscar quando você morre? Olha quem vem buscar você, olha que delícia, é um cachorrinho au, olha que delícia. Então simplesmente eles falam assim, que todos são bem-vindos à morte, aí depois perguntam, por que esse cara aqui, né, por que esse cara aqui não quer morrer, né? Por que será? O cara faz a guerra com o mundo inteiro só para não morrer, né? E aí você entende. E essa mulher está no outro plano, que a morte é um lugar detestável. Por isso Cristo mesmo fala, aquele que crê em mim não morre, mas passa da morte para a vida. Porque morte é morte mesmo, tá? Então simplesmente é isso que acontece. E aí acontece o desenrolar dessa história, tá? Deixa eu voltar aqui. Acontece o desenrolar dessa história. A morte não é o fim, né? Mas no fim, a mulher, no final desse filme, a mulher cagou de medo, tá? Cagou de medo. Quando ela viu que ela foi enganada pelos deuses,
quando ela percebeu a merda, porque ela achou, não, a morte não é o fim, é porque eu acredito nos deuses. Aí quando ela percebeu onde ela foi parar, aí deu um cagaço, o famoso cagaço, né? Então simplesmente é essa a história por trás do filme, tá? Eu vou encerrar a primeira parte, tá, do estudo sobre esse filme Deuses do Egito, e nós teremos uma continuação, tá? Você vai olhar no canal, nós teremos uma continuação aqui. É só você ver o nome desse vídeo, o título dele, e procurar no canal o vídeo sucessor a ele, tá? E nós vamos continuar. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e conhecer o meu trabalho. Tem um link aí na descrição para você poder acessar, tá bom? Te encontro lá. Forte abraço!